44. Deus vampiro mais forte. Capítulo 431. Correr o risco. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Jing. Erin aceitou a bênção. Jing. Um vínculo foi forjado através do pacto de sangue, e Erin se tornou sua terceira seguidora ligada ao sangue. Jing. Erin recebeu uma bênção menor. Todos os seus atributos aumentaram em 100. Jing. Quanto mais forte a bênção, mais forte o vínculo e influência. A estabilização da linhagem é necessária antes de alterar o grau da bênção. Jing. Erin despertou uma linhagem oculta, a linhagem do dragão venenoso. Erin cambaleou, seu corpo serpentino tremendo violentamente enquanto as notificações do sistema ecoavam na mente de Damon. Escamas ondulavam por sua pele como ondas, um azul esverdeado iridescente transformando-se em um tom carmesim profundo entremeado por veias negras. Sua língua bifurcada tremulava incontrolavelmente, cuspindo faíscas de veneno que sibilavam e queimavam buracos no chão. Meu senhor, ela ofegou, apertando o peito. Sua aura se expandiu, vasta e opressiva, não mais apenas serpentina, mas algo maior, algo ancestral. Asas de névoa venenosa se abriram brevemente em suas costas antes de se dissolverem, e por um instante, o fantasma de um dragão colossal pairou atrás dela. O próprio ar tremeu com a imagem, e até mesmo o Uroka que circulava no alto gritou de alarme, voando para longe como se não quisesse se aproximar demais. Os olhos vermelhos de Damon brilharam. Um dragão venenoso, hein? Ele sorriu, inclinando a cabeça enquanto Erin caía de joelhos, atordoada, mas eufórica. Nada mal. Parece que acabei de me transformar em um verdadeiro monstro. Ele esperava que o despertar de Erin fosse muito mais impactante quando comparado ao de Marco ou Katia. Ele até esperava que ela despertasse algum tipo de linhagem, mas não imaginava que ela se tornaria tão poderosa. Os olhos de Erin se voltaram para ele, brilhando em um vermelho escuro, com as pupilas dilatadas de reverência e fome. Não falharei com você, meu senhor. A partir deste momento, me tornarei o pilar mais forte em que você pode se apoiar. Damon sorriu e deu um tapinha nela. Você pode se levantar primeiro. Deixe-me dar uma boa olhada em você. A enorme serpente flutuou no ar mesmo sem asas visíveis. Ela se ergueu com uma graça sinistra, seu corpo colossal não mais preso à terra. Uma névoa venenosa se enroscou sob ela como asas invisíveis, cada pulsação de aura elevando-a mais alto no céu. Damon assentiu, impressionado. Erin ainda estava claramente no rank C. Aliás, parecia que seus níveis haviam caído após a transformação e o despertar da linhagem, e ainda assim ela era capaz de voar. Isso só demonstrava o quão poderosa era sua linhagem dracônica. Ele então examinou a cobra de cima a baixo. Suas escamas eram carmesim com padrões negros que às vezes pareciam runas. Sua cabeça estava mais afiada agora, mais dracônica do que serpentina, coroada por cristas sutis que sugeriam chifres ainda por vir. De seus olhos brilhava uma majestade cruel, pupilas profundas e negras como a meia-noite, brilhando em poças de fogo carmesim. Damon queria ver todo o poder de sua linhagem liberada, mas, claramente, aquele não era o momento. O corpo inteiro de Erin tremia, pois ela ainda estava passando por algumas mudanças. Você deveria ir se alimentar. Há muitos demônios para você consumir. Vá onde quiser e faça um banquete. Sua transformação deve exigir muita energia. Erin curvou sua enorme cabeça em reconhecimento. Ela então disparou para a distância com uma velocidade explosiva, exibindo claramente suas estatísticas e habilidades recém-aprimoradas. Damon sorriu. Ele já conseguia imaginar o caos que ela desencadearia entre os demônios inferiores. Um único demônio de rank C, recém-despertado, voando e exalando tal dominância. Seria o suficiente para dispersar matilhas inteiras. Mas, mais importante, isso alimentaria rapidamente, forçando sua linhagem instável a se adaptar, se estabilizar e evoluir ainda mais. Ela deveria estar pronta bem a tempo para a ação. O segundo ataque de purificação ao salão de sangue se aproximava rapidamente, e desta vez seriam eles que teriam uma fera dracônica lutando por eles. O olhar de Damon se voltou para o ovo que ainda estava sentado, desajeitado, em seu peito. Ele se perguntou quando aquela coisinha iria chocar. Afinal, 2 dragões eram melhores do que um. Talvez ele pudesse encontrar outra zona onde o ovo pudesse absorver alguma energia abissal. Mas, para isso, ele precisava encontrar um lugar assim primeiro. No entanto, nada disso era sua prioridade.
A primeira e mais importante coisa que ele precisava cuidar era de Bloodhagen. Ela precisava acordar logo. Damon tirou um cristal estranho de seu inventário. Era um dos itens que ele havia saqueado dos muitos laboratórios de La Rocha. Não tinha uma descrição clara do sistema e, no geral, parecia muito suspeito. Até mesmo Bloodhagen achou que sim, e por isso ela não estava muito interessada em usá-lo. Mas agora as circunstâncias haviam mudado. Reinado de Sangue ainda não havia se recuperado, e sua aura provavelmente estava exposta para todos verem. Se ele não controlasse a situação logo, seria catastrófico. O cristal na mão de Damon pulsava fracamente. Fios de luz turva rastejavam sob sua superfície em veias irregulares, nem mana nem sangue, mas algo estranho que resistia a ser categorizado. Ele fechou o punho em volta do cristal. Era definitivamente uma aposta, mas ele tinha que correr o risco. Caso contrário, ficaria para sempre esperando encontrar algo que pudesse ser útil para a recuperação de Bloodhagen. A probabilidade de encontrar algo assim só era alta na Terra dos Vampiros. Mas, se ele chegasse lá, estaria essencialmente nu e vulnerável, o que não era uma boa ideia. Mesmo que sua linhagem primordial estivesse encoberta, eles ainda poderiam sentir o fragmento de alma de Bloodhagen, e o fragmento de alma de uma arma lendária era suficiente para deixar as terras sangrentas inteiras em frenesi. O poder de uma arma lendária não era comum. Um Rankad poderia enfrentar um Rank C com apenas um item lendário. Da mesma forma, um Rank C poderia até sobreviver à luta contra um Rank B, graças ao item lendário. A cada segundo que seu item lendário era exposto, e ele não estava completamente encoberto, havia uma chance de as coisas se complicarem desnecessariamente. Damon não queria correr esses riscos. Era melhor arriscar com o que tinha em mãos. Além disso, conhecendo La Rocha, aquele cristal não deveria ser uma coisa comum. Damon tinha a sensação de que não perderia nada ali. Damon rolou o cristal na palma da mão, decidindo-se. Claro, havia outra pessoa que precisava concordar com isso. Reino de Sangue, você tem energia suficiente para consumir isso. Está disposto a consumir isso e correr o risco? Por um momento, houve apenas silêncio. Damon nem tinha certeza se receberia alguma resposta. Não era como se ele pudesse enfiar o cristal à força no fragmento de alma dela. Ele não tinha experiência suficiente para fazer algo assim. Então, finalmente, dentro da mente de Damon, a voz fraca de Bloodhagen cintilou, mais suave que um sussurro, mas carregada de fadiga. Meu senhor, eu posso consumi-lo. Damon congelou por um momento, estreitando os cantos dos olhos vermelhos. Era normal que Bloodhagen respondesse sem uma única provocação ou sarcasmo. Aquele espírito dele sempre fora sarcástico e problemático, mesmo quando enfraquecido. O fato de ela ter aceitado tão docilmente significava uma coisa: sua força havia despencado a tal ponto que ela não tinha outra escolha. Damon hesitou por mais alguns segundos. Então, assentiu com a cabeça, decidido. Está tudo bem. Apenas faça. Aconteça o que acontecer depois, lidaremos com isso juntos. Não vou desistir de você tão facilmente. Um zumbido baixo e oscilante ecoou no fundo de sua mente enquanto o reinado de sangue se agitava, sua presença alcançando o cristal. No momento em que o contato foi feito, uma onda violenta de energia percorreu o corpo de Damon. Não era fogo, relâmpago, sombra ou sangue. Era um poder bruto, sem nome ou cor, uma energia que desafiava todas as leis que seus instintos conheciam. Suas veias se iluminaram como se metal derretido tivesse sido derramado nelas. Sua linhagem tentou inesperadamente assimilar energia em meio a esse caos, mas, para a surpresa de Damon, sua linhagem não tinha capacidade de consumi-la instantaneamente. Houve muita luta e resistência. A presença de Bloodhagen brilhou em sua mente, mais alta e mais nítida do que em semanas. É demais. Espere. Meu senhor, ela gritou, mas sua voz carregava medo e euforia. Ela alcançou avidamente o riacho, puxando-o para seu fragmento, enquanto a linhagem primordial de Damon lutava para devorá-lo ao mesmo tempo. O choque transformou seu corpo em um campo de batalha de repente. Seu sangue rugia em tons de vermelho e dourado, a energia desconhecida pulsava em tons de cinza e pálido, e a essência de Bloodhagen cortava ambos como uma lâmina lutando para manter o fio. O chão se abriu em um grande círculo, runas apareceram por toda parte, enquanto o cristal em suas mãos se estilhaçava em pó. A energia bruta não desapareceu. Toda ela fluiu direto para ele, exigindo ser reivindicada. Seus lábios se abriram em um rosnado, os olhos vermelhos brilhando. Meu. Tudo. É meu.
Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 432. Caos. Damon não fazia ideia do que era essa energia e como algo assim poderia estar contido em um simples cristal. La Rocha definitivamente havia errado nessa. Se aquele desgraçado soubesse que essa energia era tão única, misteriosa e poderosa, jamais teria se desfeito dela tão facilmente. Não importava. Naquele momento, Damon não se importava com essas coisas. Ele nunca sentira uma sede de sangue tão intensa e inebriante. Naquele momento, simplesmente não havia mais nada em sua mente. Ele não se importava com o mundo do jogo. Não se importava com o mundo real. Não se importava em se tornar mais forte. Sua família, Katy, seus amigos, tudo era simplesmente uma névoa. Havia apenas um pensamento em sua mente: consumir a energia gloriosa que zigue-zagueava por seu corpo naquele momento. Cada minúsculo pacote dessa energia transbordava de poder. Cada fio que percorria o corpo de Damon parecia vivo, como uma tempestade comprimida em um grão de areia. Era instável, imprevisível e, ainda assim, enlouquecedoramente viciante. Ele sentia que tentava abrir novos canais em suas veias. Estava destruindo todo o seu corpo e reconstruindo-o. Ele se tornaria o vampiro mais forte de todo o cosmos com a ajuda desses fios de energia gloriosa. Ele ascenderia mais alto do que qualquer deus ou divindade e alcançaria o trono mais alto. Ele estava. Damon congelou. Seus olhos ficaram vermelhos quando ele finalmente percebeu que algo estava errado. Nesse exato momento, a dor o atingiu como uma lança no estômago. Ele se dobrou, com sangue jorrando dos lábios, enquanto cada fio glorioso de energia desconhecida que parecia inebriante segundos antes de repente se tornou selvagem. Não era mais um presente, não era mais um banquete. Eram 1000 lâminas abrindo caminho em suas veias, reconstruindo célula por célula. Só que seu corpo não era forte o suficiente para suportar. Seus músculos se contraíam violentamente, os ossos rangiam como se fossem se partir, e sua pele se partia em finas rachaduras que vazavam sangue e uma luz pálida, sua própria energia vital. Sua mente oscilava à beira da escuridão, dividida entre o êxtase e a agonia. Por um momento aterrorizante, ele pôde sentir seu corpo, mente e alma gritando, não em triunfo, mas em rejeição. Essa energia era vil e corrupta. Não o estava ajudando. Estava o destruindo. Bloodhagen. Damon gritou com os dentes cerrados. Se ele estava lutando, então o reino de sangue também estava. Ele pelo menos tinha sua linhagem e seu núcleo primordial para apoiá-lo e impedi-lo de ser completamente obliterado e consumido. Mas reino de sangue era apenas um fragmento de alma fraturado. Se essa energia desconhecida o estava destruindo, então ela mal conseguia se segurar. Além disso, ela estava em seu momento mais fraco. Ela nem sequer tinha sua proeza lendária fragmentada naquele momento. Ela estava fraca e vulnerável, e essa coisa deveria curá-la e torná-la mais forte. Droga! Tudo tinha que dar tão terrivelmente errado. Que energia maldita era essa? Damon cambaleou até os joelhos, agarrando o chão, tentando recuperar algum tipo de controle sobre seu corpo e o caos que o devastava. A cada batida do coração, suas veias pareciam explodir por dentro. Ele estava quase inconsciente, e algo como recuperar o controle parecia impossível. Damon ainda precisava tentar. Ele havia cometido um erro grave e subestimado o cristal desconhecido. Mas como diabos ele poderia saber que estaria lidando com algo tão poderoso? Não. Eu não vou deixar que isso seja o fim. Damon rugiu, mordendo a língua até o sangue escorrer livremente de sua boca. Ele forçou sua vontade a se apoderar de si, invocando cada resquício de dominância que sua linhagem carregava. E parecia que sua linhagem ainda não havia sido subjugada. Mesmo lidando com energia bruta, caótica, corrupta e desconhecida, sua linhagem ainda se destacava. Era como um triturador implacável que destruía a enorme bagunça, apesar do poder que exercia. Sua linhagem era simplesmente implacável. Damon podia sentir que isso estava funcionando, não com sutileza, mas com pura dominância brutal, um instinto antigo e primordial para destruir qualquer coisa que ousasse se opor a ele. Cada onda de energia desconhecida que invadia seu corpo era capturada, despedaçada e lentamente digerida em fragmentos que seu núcleo conseguia suportar. Era o caos em choque com a fome, a tempestade em choque com o abismo, e ainda assim sua linhagem avançava como um predador que se recusava a largar sua presa. No final das contas, Damon não tinha dúvidas de que seria sua linhagem que venceria, mas o problema era que quando sua linhagem acabasse com tudo, ele provavelmente não estaria mais vivo. Talvez se ele tivesse uma versão mais completa de sua linhagem,
Mas com uma versão fragmentada, essa parecia ser a velocidade máxima de sua linhagem. Isso não ia funcionar. Damon sabia que precisava fazer o impossível. Precisava expulsar aquela maldita energia. Até então, ele só havia consumido tudo o que encontrava pela frente, mas desta vez era diferente. Ele precisava expulsar tudo, e precisava fazer isso agora mesmo. Caso contrário, ele não sobreviveria, e o reino de sangue não sobreviveria. Ele precisava se apressar. Vamos. Vamos. Damon rosnou. Sua aura carmesim rompeu como uma tempestade enquanto ele tentava expulsar a corrente estrangeira. O conflito dentro dele tornou-se cataclísmico. Sua linhagem se aproximando, sua vontade se afastando, a energia desconhecida se espalhando em ambas as direções. Toda sua existência se tornou um cabo de guerra à beira do colapso. Então, finalmente, algo estalou. Uma onda de choque rompeu de seu corpo, abrindo uma cratera na terra. Pela primeira vez, a energia estranha vacilou. Fios dela, incapazes de resistir ao seu duplo ataque, sangraram para fora de seu corpo em rajadas de luz cinza clara que queimaram a própria realidade antes de desaparecer. O resto se contorceu violentamente, encolhendo, quebrando, sendo moído em fragmentos. Sua linhagem foi devorada avidamente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 433. Você ainda está vivo. Damon caiu para frente, apoiado nas mãos, com sangue escorrendo da boca e os olhos vermelhos ardendo como brasas derretidas. Ele viu os bolsões instáveis de espaço à sua frente, buracos na realidade que pareciam piscar para dentro e para fora. Explosões de energia poderosa irrompiam de dentro desses buracos de vez em quando, uma energia diferente daquela que acabara de desencadear a devastação sobre ele. Não, essa energia era uma fera completamente diferente. Energia do vazio. Damon se perguntou enquanto sua mente tentava se recuperar de tudo o que havia acontecido. Então, de repente, Damon se deu conta, reino de sangue. Você ainda consegue absorver os fragmentos remanescentes e decompostos daquela coisa no meu corpo? Não houve resposta, mas Damon não quis esperar. Se você puder, faça. Faça agora mesmo. Faça imediatamente. Se ele tivesse mais controle sobre sua linhagem, sobre a manipulação de energia, sobre a manipulação da alma, provavelmente poderia tê-la ajudado, mas naquele momento, ele não tinha nada disso. Não havia nada que ele pudesse fazer para ajudá-la. Damon cerrou os punhos, frustrado. Ele era péssimo em muitas coisas. Seus nós dos dedos cravaram-se na terra enquanto ele se esforçava para não desabar. Reino de sangue, ele rosnou novamente, com a voz rouca. Responda-me. Pegue o que sobrou. Coma os restos. Não deixe essa merda ir para o lixo. Ele se agarrou o máximo que pôde, tentando extrair o que restava daquela energia desconhecida, mas logo tudo foi devorado por sua linhagem. Ele não conseguia mais sentir a energia estranha, e ela não estava mais causando estragos dentro dele. Cada vestígio dela desapareceu, apagado de repente. Damon caiu de joelhos, com o peito arfando, e então se jogou no chão, com as costas batendo no chão. Ele encarou o céu roxo e sombrio acima com os olhos vermelhos arregalados enquanto se lembrava, cansado, de tudo o que havia acontecido. As coisas saíram do controle tão rápido que ele mal conseguiu sair ileso. Porra! Damon amaldiçoou a própria estupidez. Mesmo depois de jogar aquele jogo por 2 vidas, ele ainda havia subestimado um item não classificado. Um item não classificado poderia ser um fracasso completo e, ao mesmo tempo, um item não classificado e não identificado poderia ser algo ridiculamente insano como o que ele acabara de vivenciar. Ele já sabia disso. Tinha o bom senso de pensar nisso, mas simplesmente não imaginava que seria tão extremo. Estou ficando muito mais confiante do que deveria. Isso não é bom. Damon cobriu os olhos com a mão enquanto tentava descansar um pouco. Ultimamente, ele vinha confiando muito em sua linhagem, seu físico venenoso e seus abundantes atributos brutos. Se deixasse isso de lado, definitivamente se tornaria sua maior fraqueza, em vez de sua maior força. Reino de sangue. Você ainda está vivo. Damon cerrou o punho com mais força, o sangue pingando no chão. Será que o reino de sangue havia se esgotado com o resto daquela energia amaldiçoada? Será que esse erro lhe custou exatamente aquilo que lhe deu uma segunda chance na vida? Então, fracamente, uma voz brilhou através da névoa. Eu estou viva. As palavras eram fracas, distantes, mas inegavelmente dela. O alívio que percorreu Damon foi tão forte que fez sua garganta doer. Ela não tinha ido embora.
Ainda não. Os fragmentos. Consegui absorver alguns. Não muitos, mas o suficiente para impedir o desfazimento. Meu senhor. Aquela energia era algo mais antigo. Não carregava alinhamento, nem lei. Ainda não sei o que era, mas deixou cicatrizes. Em você. E em mim. Mas graças a isso, consegui me recuperar um pouco. Dê-me um tempo e poderei retornar a você. Antes de começar a me recuperar, mais uma vez ocultei minha presença e sua aura. Ninguém deverá ser capaz de nos sentir e ao poder dentro de você. Damon soltou uma risada trêmula, meio amarga, meio vitoriosa. Ele ainda estava vivo. O reino de sangue ainda resistia. E, apesar de tudo, eles haviam conquistado algo. Seus olhos vermelhos se estreitaram enquanto ele fitava o céu roxo. Ele jamais repetiria o que fez hoje. De alguma forma, eles haviam vencido no final, mas se Blowhagen estivesse certo, então essas cicatrizes, que ele nem conseguia sentir naquele momento, seriam um pouco difíceis de remover no futuro. Estava tudo bem. Seria o preço que ele teria que pagar amanhã para garantir sua sobrevivência e sua escalada hoje. Damon olhou para o céu por mais algum tempo. Todos os tipos de pensamentos giravam em sua mente. Finalmente, ele soltou um suspiro e se levantou. Era hora de ir para o coração das terras sangrentas. Não havia mais necessidade de esperar por ali. Os olhos vermelhos de Damon endureceram ao se lembrar das cicatrizes sobre as quais Reino de Sangue o alertara. Ele fechou os olhos e, mais uma vez, tentou sentir tudo o que havia dentro. Ele passou quase 3 horas parado no mesmo lugar, examinando tudo, refletindo sobre tudo, e ainda assim não conseguia sentir absolutamente nada. Não havia nada de diferente nele. Isso só o fez franzir ainda mais a testa. Isso significava que a energia desconhecida havia feito algo em um nível que ele nem conseguia entender. Damon então se livrou daquilo. Fosse o que fosse, ele enfrentaria de frente. Por ora, vamos começar pelo mais importante. Ele caminhou até os tritões e pediu a um deles que chamasse seu líder. Matrilaja, a líder da tribo dos tritões, logo veio correndo. Meu senhor, o senhor me chamou? Damon assentiu. Ali. Ele apontou para o local onde estavam os poucos borrões da realidade. Há alguns buracos de onde explosões de energia poderosa irrompem de tempos em tempos. Tenha cuidado. É melhor pedir ao seu pessoal para não chegar perto. Pode ser perigoso. Matrilaja assentiu. Além disso, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. O coral sangue que você me deu. Vou precisar de mais disso. Muito mais. Você pode mandar alguém vasculhar o oceano e procurar mais dessas coisas. Deus vampiro mais forte. Capítulo 434. Estabelecendo o posto avançado, Matrilaja imediatamente curvou a cabeça. Meu senhor, o coral sangrento é raro, mas não inalcançável. Cresce apenas nas trincheiras mais profundas, perto de onde as correntes são carregadas de morte e batalha. Colher muito de uma vez será difícil, mas se for sua ordem, arriscaremos as profundezas. Então eu teria que te incomodar para fazer isso por mim. Damon ainda insistia. Claro, meu senhor. Seria uma grande honra para nós. O Tritão aceitou com prazer. Após encerrar suas conversas com Matrilaja e dar ao líder da tribo suas instruções finais, Damon informou de que deixaria a área em breve. Em seguida, seu olhar percorreu os sereianos reunidos ali perto, seguidos por seus olhares reverentes. Obrigado por tudo. Sempre me lembrarei de sua hospitalidade, gentileza e lealdade. As terras sangrentas me chamam, e não posso mais ficar aqui. Protejam este território. Guardem a costa e a si mesmos até eu retornar. Se alguém os ameaçar, não hesitem em me chamar. Matrilajo imediatamente abaixou a cabeça, com a voz trêmula. Sim, meu senhor. A tribo resistirá com força. Quando você retornar, os mares o receberão com mais generosidade. Isso eu juro. Satisfeito, Damon despediu-se e estava prestes a se virar quando a líder da tribo das sereias, de repente, deu um passo à frente, hesitante. Meu senhor. Esta é minha filha, Malana. Uma jovem se adiantou e curvou a cabeça. Ela era uma linda sereia com cabelos azul prateados, caindo em ondas suaves até a cintura, e olhos demoníacos que eram piscinas de violeta com bordas pretas, cujo brilho levemente artificial contrastava com suas feições delicadas. Damon levantou uma sobrancelha, pois nunca a tinha visto antes. Malana curvou a cabeça. Meu senhor. Ela o cumprimentou. Por favor, meu senhor, continuou o líder da tribo. Por favor, permita-me a honra de apresentar-lhe minha filha.
Ela será uma excelente servil servirá bem, meu senhor. Por favor, abençoe aceitando-a. Ela é a mais forte de nós e nasceu com um potencial promissor. O senhor não se decepcionará, meu senhor. Malana curvou-se novamente. Se me quiseres, meu senhor, seguir-te-ei sem hesitação. Seguir-te-ei através do inferno e do fogo. Enfrentarei as marés mais fortes por ti e entregarei a minha vida à tua vontade e capricho. Por favor, aceita-me, meu senhor, Jing. Você tem uma nova solicitação de seguidor. Damon assentiu e aceitou. Não pensou muito. Era comum receber ofertas de seguidores ao assumir o controle de uma tribo. Na verdade, era meio estranho que só lhe oferecessem um. Mas enfim. Ele tinha outras coisas importantes em mente no momento. Damon se despediu dos Sereianos e caminhou até o posto avançado. Ele ainda não havia aceitado a missão oficial. Ele também enviou uma mensagem aos outros, pedindo que se reunissem ali. A missão do posto avançado apareceu assim que ele chegou lá. Jing. O portal se estabilizou. Jing. Nova missão de posto avançado desbloqueada. Jing. Missão do posto avançado. Objetivo 1. Garantir defesas permanentes ao redor do portal estabilizado. Objetivo 2. Tornar-se um líder reconhecido tanto pelo sistema quanto pelas forças locais. Objetivo 3. Declarar o posto avançado sob a bandeira da sua facção. Damon coçou o queixo enquanto analisava os vários requisitos. Se estivesse certo, o primeiro deveria ser uma simples missão de moedas de ouro. Ele clicou nela e imediatamente uma notificação apareceu. Jing. Selecione o nível de defesa que deseja construir. Um menu translúcido se desdobrou na frente de Damon, segmentado em 3 níveis, cada um com exigências e promessas crescentes. Nível 1. Defesas básicas custo. 5.000 moedas de ouro detalhes. Barricadas de madeira, paliçadas com espinhos e guardas treinados. Eficaz contra demônios de nível baixo e jogadores perdidos, mas vulnerável a ataques organizados. Nível 2. Defesas reforçadas custo. 25.000 moedas de ouro mais 50 núcleos de mana detalhes. Muralhas de pedra entalhadas com runas. Balistas automatizadas. Guardas experientes da cidade e torres de vigia reforçadas. Adiciona um pequeno altar de sangue no centro do posto avançado para fortalecer as unidades aliadas dentro de seu raio. Reconhecida como uma fortaleza menor pelo sistema. Nível 3. Defesas da fortaleza de sangue custo. 100.000 moedas de ouro mais 200 núcleos de mana detalhes. Uma fortaleza completa reconhecida pelo sistema. Muralhas defensivas com runas que se adaptam a ataques mágicos e físicos. Desbloqueia o crisol de sangue. Uma estrutura que pode converter inimigos mortos em espectros de sangue de defesa temporários. Marcada no mapa mundi como uma fortaleza de facção. Jing. Aviso. A escolha de um nível define a base permanentemente. Melhorar depois custará o dobro dos requisitos iniciais. Damon esfregou o queixo. O nível 1 não passaria de uma defesa simbólica, quase inaceitável se ele quisesse reivindicar seu lugar ali. O nível 2 era bom, mas não era nada sofisticado. Ele tinha dinheiro, e se o sistema aceitava núcleos demoníacos, então ele também tinha núcleos mais do que suficientes. Não havia necessidade de ser mesquinho ali. Sem hesitar, ele selecionou a terceira opção. Afinal, parecia que o sistema aceitava núcleos demoníacos. No segundo seguinte, algumas notificações do sistema apareceram. Jing. Construção das defesas da fortaleza de sangue de nível 3 iniciada. Jing. Todos os recursos foram consumidos. Menos 100.000 moedas de ouro. Menos 200 núcleos de mana. Jing. Aviso. Seu posto avançado foi marcado no mapa mundi como uma fortaleza de facção sob a bandeira da facção das trevas. Anúncio em todo o sistema pendente. Não há jogadores suficientes. Imediatamente, o chão sob Damon tremeu, e rachaduras vermelhas se espalharam. Paredes de pedra enegrecida se projetaram da terra, irregulares e entalhadas em runas, as runas se acendendo uma a uma com uma luz vermelha faminta. Agulhas cresceram como dedos esqueléticos em direção ao céu, enquanto portões de ferro se trancavam no lugar. No coração do posto avançado, surgiu um crisol de sangue, uma construção de obsidiana em forma de cálice, cheia de um líquido carmesim borbulhante e quente. No geral, tudo parecia extremamente impressionante, e a construção estava apenas começando. Toda a estrutura seria concluída em poucas horas, e ficaria ainda mais impressionante.
Damon fechou todas as notificações do sistema e passou para o próximo requisito. Este era o mais problemático, pois ele ainda não tinha planos de embarcar nessa loucura, a loucura de criar uma guilda de verdade. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 435. Vou dar um soco na sua cara. No momento em que Damon se perguntava como lidar com essa dor de cabeça, Marx se aproximou. Ele assobiou enquanto olhava para as torres de obsidiana em que se estendiam em direção ao céu. Isso é loucura, Damon. Você se esforçou mesmo, hein? Claro. Grupos de ataque aleatórios e grupos de masmorras não conseguirão nem chegar perto do nosso posto avançado. Eles precisam pelo menos organizar um ataque coordenado de guildas em larga escala para começar uma boa luta. Damon sorriu. E então sorriu ainda mais. Marx sentiu uma sensação arrepiante percorrer-lhe a espinha. Por que você está me olhando assim? Damon ficou em silêncio. Ele apenas continuou sorrindo. Mark engoliu em seco. Como já tinha bastante experiência lidando com esse vilão, conseguiu adivinhar imediatamente o que se passava na cabeça de Damon. Que plano estranho você tem para mim desta vez? Você, disse Damon finalmente. Você vai ser o rosto da nossa nova guilda. Mark piscou. O quê? Damon assentiu, dando a Mark um sorriso tranquilizador. Há muitas vantagens em ser um líder de guilda. Não pense que tomei essa decisão levianamente. Você é um jogador forte, mas parece não ter vantagem. Isso deve lhe dar aquele empurrãozinho que você precisa. Você vai parar ou quer que eu te dê um soco na cara? Mark balançou a cabeça com um firme não. Perto dali, Kat riu, apertando a barriga. Damon, meu irmão seria péssimo nisso. Você sabe disso. Por que você está mexendo com ele? Damon deu de ombros. Ele seria muito bom nisso. Eu sei. Confie em mim, minha querida. Kat corou com o termo carinhoso e não se deu ao trabalho de discutir mais com ele. Quer dizer, se você diz, definitivamente vale a pena considerar. O irmão é realmente talentoso em cala a boca. Mark ficou furioso. É melhor vocês dois, idiotas, não jogarem isso na minha cabeça. Primeiro, deixem-me esclarecer uma coisa. Esse desgraçado aqui só quer se livrar de todo o trabalho de merda que ele não quer fazer. De jeito nenhum eu vou levar a culpa por isso. Além disso, seu nome é o famoso. Se vocês formarem uma guilda, muita gente vai correr para se juntar à guilda. Eu não. Meu nome é praticamente invisível. Damon lançou um olhar de horror fingido. Estou tão chocado que você me acuse dessas coisas. Claro, meu nome também estará lá. Eu serei o dono da guilda, e você será o misterioso líder da guilda. Ele sorriu. O rosto de Marx se contraiu. Isso não muda o fato de que você está me passando trabalho de merda. Damon congelou e então suspirou. Certo. Você me pegou, Mark. Você é meu melhor amigo. Acho que nunca vou conseguir passar por você. Mas eu tinha que tentar. Só estou cansado, sabe? Hoje em dia, estou fazendo tudo de qualquer jeito. Derrotei os pássaros. Salvei os sereianos. Derrotei uma horda de demônios novamente. Paguei os núcleos por essas construções de defesa. Domei Uroca. Também passei por algo bem traumatizante recentemente. Estou tão cansado. Sinto muito por ter tentado Damon. Talvez eu possa te ajudar. Kat se aproximou, a preocupação suavizando suas feições. Tudo bem se eu me tornar a líder da guilda. Posso ajudar com o recrutamento, a logística e outras coisas. Não sei exatamente o que preciso fazer como líder da guilda, mas com certeza posso ajudar. Mark zombou e cruzou os braços. Kat, você está caindo nessa. Perdeu a cabeça ou o quê? Mark. Tudo bem. Não sou eu quem está fazendo isso. Não me importa se ele está fingindo ou não. Se você não quer se intrometer e dividir a carga dele, então eu faço isso. Qual o problema em ajudá-lo um pouco? O rosto de Marx se contraiu. Ele sabia que já havia perdido. Aqueles dois se uniram contra ele. Não havia mais sentido em resistir. Tudo bem. Que se dane. Eu me tornarei o líder da guilda, ok? Você está feliz agora? Damon sorriu agradecido. Obrigado. Isso significa muito para mim. Você não tem ideia do quanto cara. Pare com isso ou eu vou mesmo arrancar esse sorriso da sua cara. Mark flexionou seus músculos dourados, e Damon rapidamente se abaixou atrás de Kat. Cara, venha o que? Não ouse se esconder atrás dela. Enquanto brincavam, Damon já havia criado a guilda e usado um token de guilda que estava guardado há muito tempo para oficializar tudo.
Marx suspirou ao ver o prompt do sistema piscar à sua frente. Não acredito que deixei você fazer isso comigo. De novo. Ele resmungou, aceitando tudo rapidamente e selecionando algumas opções. Ah, qual é? Você sabe que me ama. E me deve muito. Damon sorriu descaradamente. Mark balançou a cabeça, desamparado. Eu sei. Eu sei. Você praticamente me possui, cara. Ele suspirou. Então, qual deveria ser o nome da guilda? Você tem alguma preferência? Qual deveria ser o design do estandarte? Mark ergueu os olhos para perguntar a Damon alguns detalhes importantes sobre a criação da guilda quando viu que o babaca havia desaparecido silenciosamente. Ele simplesmente não estava em lugar nenhum. Mark encarou o lugar vazio que Damon acabara de ocupar, franzindo as sobrancelhas. Aquele filho da puta. Ele jogou toda a criação da guilda em mim e saiu correndo. Sua mão pairou sobre a tela brilhante do sistema, ainda esperando o nome e o estandarte da guilda. Kat tossiu baixinho na mão, os cantos dos lábios se curvando num sorriso desamparado. Não seja tão dura com ele. Tosse. Tosse. Ele trabalha tanto. Vamos dar uma folga para ele. Que tal eu te ajudar? E melhor que sim. Marx suspirou e nomeou o vice-líder da guilda, compartilhando tudo rapidamente. Os dois começaram a discutir e a preencher todos os detalhes quando, de repente, uma nova mensagem apareceu. Ding. O tesouro da guilda recebeu 1.000.000 de moedas de ouro. Ding. O tesouro da guilda recebeu 100 núcleos demoníacos. Ding. O tesouro da guilda recebeu armadura peitoral de grau raro, escudo dourado. Ding. O tesouro da guilda recebeu o colar de grau raro Mystifire. O rosto de Marx se contraiu. Ele suspirou novamente, ignorou as notificações e continuou trabalhando nos outros detalhes para a guilda. Embora parecesse e soasse irritado, estava fazendo tudo com o máximo cuidado. Em breve, haveria outro grande alvoroço no mundo do jogo, e desta vez seria por causa deles. Mas primeiro, eles precisavam estar totalmente preparados. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 436. Entrando nos territórios demoníacos enquanto Mark e Kat se ocupavam com o trabalho da guilda, o portal de repente se abriu e dele surgiu um rosto familiar. Fantasma estava parado com um grande sorriso no rosto. Que diabos é isso? Vocês, seus desgraçados, estão sempre aprontando alguma. Ele olhou ao redor com genuína diversão e absorveu o ambiente. Até mesmo Ghost levou um segundo para se acostumar com Bloodlands. Você chegou mais rápido do que eu esperava. Damon sorriu. Isso significa que você vai se juntar à minha guilda. Fantasma riu baixinho das palavras de Damon, passando a mão pelos cabelos negros e desgrenhados enquanto seus olhos percorriam as torres irregulares de obsidiana e o caldeirão de sangue borbulhando no coração do posto avançado. Vou pensar sobre isso. É tudo o que peço. Damon sorriu e deu um tapinha em suas costas. Ele não se deu ao trabalho de pressioná-lo, pois conhecia o caráter do homem bem demais. Mesmo em sua vida passada, Ghost sempre preferiu se mover sozinho e resolver suas coisas sozinho. Ghost lançou um olhar de soslaio para Damon, sorrindo e arqueando uma sobrancelha. É isso. É esse o discurso de vendas que eu ouço. Damon riu. O que mais você esperava? Um jantar romântico? Pelo menos um filme e um cachorro quente. Damon estava prestes a dizer algo quando Kat e Marx se aproximaram. Com quem você está falando? Kat olhou ao redor, curiosa. Desta vez, foi Fantasma quem desapareceu sem deixar rastros. Damon balançou a cabeça, impotente. Por que você sempre foge? Mark lançou-lhe um olhar que Damon ignorou descaradamente e gritou para o nada em particular. Boa sorte nas terras sangrentas. Fantasma? Kat perguntou. Sim. Damon assentiu. Ele entrou para a guilda. Mark estava curioso. Não. Ainda não. Damon olhou na direção onde alguns pássaros gritavam e voavam para longe. Parecia que Fantasma havia escolhido um destino para explorar o lugar primeiro. Espero que vocês se resolvam logo, murmurou Damon e se virou para Kat e Mark. Também precisamos começar logo. Não temos muito tempo antes do ataque, e quero resolver algumas coisas antes disso. O posto avançado. Vai se resolver sozinho. Não há nada que possamos fazer com essa coisa por enquanto. A defesa deve estar funcionando e, assim que a guilda estiver estabelecida, podemos unir a facção dos Sereianos à guilda e, juntos, fortalecer o posto avançado. HMM. Pode ser.
Mas precisamos de alguns membros da guilda primeiro para começar a guilda. Você tem alguém em mente? Mark abriu a interface do sistema e perguntou. Mais precisamente, eles precisavam de 10 membros iniciais. Damon pensou por um momento e então assentiu. Vou te enviar uma lista de 20 nomes. Veja se algum deles se junta. Podemos simplesmente anunciar a formação da guilda. Tenho certeza de que haveria uma enxurrada de jogadores querendo se juntar a nós, sugeriu Kat, mas Damon e Mark rejeitaram. Isso seria um desastre. Pense nisso, mana. Primeiro, precisamos de uma base sólida. Depois de montá-la, podemos levar todos os outros para dentro e ver se alguém se destaca, explicou Damon. Depois de discutir os assuntos da guilda por alguns minutos, Damon chamou Uroka. Vamos. Um por um, todo o grupo montou no pássaro gigante. Elora, Kelton, Riven, Mark, Kat e Damon. Irin não vem? Perguntaram Elora e Kat ao mesmo tempo. Era evidente que estavam felizes com isso. Ela se juntará a nós mais tarde. Damon não disse mais nada enquanto abria a interface do sistema e o mapa. A melhor opção para eles naquele momento seria ir primeiro ao território dos vampiros. No entanto, chegar lá não era uma tarefa fácil. Uroka decolou com um bater de asas estrondoso, o chão encolhendo sob eles enquanto as torres irregulares da fortaleza recuavam ao longe. O ar era cortante e frio ali em cima, queimando seus rostos. Damon se inclinou um pouco para trás, estreitando os olhos enquanto o horizonte se abria diante deles, uma tempestade de nuvens cor de sangue pairando fracamente sobre a direção em que estavam indo. Aquela era a Floresta da Perdição. Tecnicamente, eles teriam que atravessá-la para entrar no território dos vampiros. A Floresta da Perdição era uma vasta extensão de deserto que se estendia por todas as terras sangrentas. Todos os territórios foram construídos em torno dela, e ninguém ousava entrar na floresta em si. Aparentemente, a floresta fora um campo de batalha onde antigos lordes vampiros, imperadores fantasmas e reis demônios se enfrentavam, e seu ódio persistente havia envenenado a própria terra. Como resultado, o lugar estava repleto de aberrações e monstros incomuns, ridiculamente poderosos. Em sua vida passada, os jogadores evitavam esta área como uma praga. Damon sempre quis explorá-la e, agora que havia retornado pela segunda vez, certamente o faria. No entanto, ele não planejava ir para lá tão cedo. Eles precisavam ir primeiro ao território dos vampiros e se estabelecer lá. Era um bom lugar para ostentar seu título e posição e coletar o máximo de informações possível. Se quisessem evitar atravessar a Floresta da Perdição, a jornada até o território dos vampiros levaria várias semanas, se não meses. Mas Damon conhecia um atalho. Ele não estava tão preocupado assim. Tudo o que precisavam fazer era se infiltrar no meio dos territórios demoníacos, acessar esse atalho e entrar no território dos vampiros. Era uma questão simples. Pelo menos quem falou sobre isso fez parecer que sim. Damon duvidava que realmente fosse acontecer. Logo, eles percorreram os arredores e chegaram à região interna. Mais e mais criaturas demoníacas começaram a surgir, e até mesmo algumas pequenas vilas demoníacas. A voz de Damon cortou a rajada de vento enquanto Uroka começava a descer. Vamos descer. É melhor ir a pé daqui para frente. Depois que todos desceram, Damon deu um tapinha rápido no Uroka e o mandou de volta para o posto avançado. Com o pássaro guardando os céus ali, a fortaleza teria mais uma camada de proteção quando os inimigos chegassem. Deus vampiro mais forte. Capítulo 437. Compre, compre, compre. Damon e o grupo caminharam em direção ao primeiro território demoníaco. A distância parecia nada mais do que uma pequena vila, com cabanas de pedra, torres de vigia tortas e fogueiras esfumaçadas subindo em espiral até o céu. Mas todos estavam quietos. As mãos de Mark estavam cerradas com força, os olhos semicerrados diante das figuras chifrudas que circulavam pelas estradas de terra. Kat agarrou seu cajado, pronta para o ataque. Até Elora, que normalmente era calma, olhava ao redor de um lado para o outro. Damon só conseguiu rir da atitude deles. Não era culpa deles. Qualquer um que pisasse ali pela primeira vez provavelmente teria a mesma reação. Relaxem, rapazes. Não precisam ficar tão ansiosos e tensos. Podem relaxar e andar livremente. Isto é só uma vila. Eles não se importam com quem passa por aqui, contanto que vocês não lhes deem um motivo para isso. Ele gesticulou casualmente para os demônios do mercado. Alguns vendiam carne. Outros trocavam couro e ossos. Alguns até vendiam algo que parecia uma fruta ou vegetal,
Mas ninguém em sã consciência consumiria tal coisa, pois fedia e era repugnante em todos os sentidos. Viu? Eles estão ocupados com as próprias vidas. Enquanto não chamarmos atenção, seremos apenas sombras passando. Lugares mistos como este são comuns em terras demoníacas. Enquanto não causarmos problemas, seremos apenas ruído de fundo para eles. Ajam com naturalidade e andem. Todos concordaram, mas era evidente que ainda não acreditavam completamente em suas palavras. Damon decidiu deixá-los ver por si mesmos. O grupo entrou na cidade sem pressa. Nada neles gritava forasteiros. Suas roupas eram simples, costuradas com couro de besta demoníaca, ásperas, escuras e práticas. Damon havia reunido muitas delas dos demônios que matara ao longo do caminho. As bolsas que saqueara não continham muito valor, nenhum tesouro, nenhuma arma rara, mas estavam cheias de objetos cotidianos com os quais os demônios se camuflavam. Mantos surrados, botas de viagem, cintos rudimentares e bugigangas estranhas esculpidas em osso. Foi o suficiente para passar despercebido. Ninguém se deu ao trabalho de olhar duas vezes. Demônios de todos os tipos moviam-se pelas estradas de terra. Um bruto alto com presas carregando um barril no ombro, uma mulher com chifres gritando pressos em sua barraca, uma criança com asas de morcego correndo entre as pernas, segurando algo brilhante que claramente havia roubado. Ninguém olhou duas vezes para o grupo de Damon. O grupo atravessou o mercado, onde feras seminuas pendiam de ganchos estranhos ensopados borbulhantes ferviam em panelas de ferro. Um demônio soltou uma gargalhada, empurrando seu companheiro para a lama, enquanto o outro praguejava em voz alta sobre o preço do pó de osso. Como Damon havia dito, a vida ali continuava, completamente diferente a um pequeno grupo de vampiros que passava. Surpreendentemente, havia também algumas outras raças, goblins e homens-fera. Ah, espere um minuto. Quase me esqueci. O desvio repentino de Damon pegou todos desprevenidos. Ele caminhou até uma baia torta onde um demônio com chifres quebrados e um olho faltando estava sentado curvado atrás de uma mesa. Espalhados pelas tábuas deformadas, havia pedaços de minério, ervas levemente brilhantes amarradas em feixes e pedras preciosas turvas. Tudo estava sendo vendido por uma pechincha. Kat piscou. Espera. Esses são minérios Jingna. Ela se aproximou, arregalando os olhos enquanto Damon casualmente jogava alguns na bolsa depois de virar um punhado de moedas de cobre. E você está me dizendo que essas coisas estão por aí, sendo vendidas como cebolas? O queixo de Mark quase caiu no chão. Que porra é essa? Isso é minério de mitrio. Vi alguém pagar 500 ouros por uma lasca disso em Gat City. E esse cara está vendendo por. Ele olhou para o preço gravado num pedaço de osso. 2 moedas de prata. Elora balançou a cabeça, os lábios se curvando em descrença. Damon riu. A taxa de câmbio entre as terras dos humanos e as dos demônios é completamente distorcida. Eles não valorizam minérios ou ervas como nós. Para eles, é apenas material, algo que extraem em abundância, algo que as feras trazem da natureza. Para nós, tem muitos valores. Isso não significa que tudo seja barato. Eles usam minérios e ervas específicos para criar itens alinhados à facção sombria. Essas coisas são caríssimas. Damon deu um sorriso irônico, já tirando mais moedas. É por isso que terras demoníacas são minas de ouro, se você sabe como comprar. Para eles, isso é lixo. Para nós, é dinheiro, armas, armaduras, poções. Poderíamos equipar um esquadrão inteiro com o que acabei de comprar. O demônio caolho atrás da barraca nem olhou para cima. Preguiçosamente, colocou as moedas de Damon em um saco e murmurou, volte sempre. Mark esfregou as têmporas, resmungando baixinho. Inacreditável. Estamos nos esforçando como idiotas por restos, e aqui estamos, comprando no Walmart demoníaco. Kat riu enquanto Damon apenas deu de ombros. Vilas demoníacas têm muitos tesouros. Sintam-se à vontade para procurar o que quiserem. Ele então acrescentou com uma piscadela, líder da guilda. O rosto de Marx se contraiu, mas ele estava animado demais para reagir. Ele caminhou rapidamente até outra barraca e limpou as mercadorias ali. Elora, Kelton, Kat e todos se ocupavam fazendo praticamente a mesma coisa. Apenas Riven assobiava alegremente e caminhava sem se preocupar com nada, observando e apreciando a paisagem ao seu redor. Damon suspirou ao ver o maldito sujeito. Ele ainda não tinha ideia de como dar um jeito nisso. Considerando as outras coisas importantes com as quais estava lidando,
Não lhe restava outra escolha a não ser deixar esse problema específico em segundo plano por enquanto. Logo, o grupo terminou de conhecer a pequena vila e saiu de lá com grandes sorrisos no rosto, ansiosos para chegar à próxima vila. Os olhos de Katy brilharam enquanto ela enchia outra bolsa de ervas. Meu Deus, se limparmos todas as vilas assim, provavelmente nos tornaremos a guilda mais rica em pouco tempo. Damon riu do entusiasmo dela. Não se empolgue muito. Lembre-se, para eles, isso é só sobra. Se comprarmos tudo o que vemos, mais cedo ou mais tarde, alguém vai notar e a encrenca vai vir atrás de nós. Então, não vamos continuar comprando? Katy pareceu relutante. Claro que não. Damon sorriu. Compre o que quiser, minha querida. Aproveite à vontade. Se algum problema vier nos procurar, podemos simplesmente dizer olá. Katy riu e lhe deu um beijo rápido. Mark gemeu alto e fez um gesto de vômito com a troca. Deus vampiro mais forte. Capítulo 438. Cidade demoníaca. Depois da primeira aldeia, o grupo encontrou mais algumas ao longo das sinuosas trilhas de terra. Cada uma era um pouco diferente. Uma aninhada em uma ravina com pontes rústicas estendidas, outra aninhada ao redor de uma fonte borbulhante, outra a pouco mais que um círculo de barracos amontoados ao redor de uma fogueira fumegante. Aonde quer que fossem, o resultado era o mesmo. Barracas abarrotadas de coisas estranhas, mercadorias vendidas por uma fração do que valiam em terras humanas. Logo, as mochilas de todos estavam abarrotadas. Eles estavam prestes a entrar na próxima aldeia quando o aviso de Damon se concretizou. Um grupo de goblins brutos surgiu, bloqueando seu caminho. Sua pele verde era grossa e cheia de cicatrizes, e suas presas irregulares brilhavam na penumbra. Cada um carregava armas de ferro rudimentares, clavas com pontas, cutelos enferrujados e até mesmo uma corrente com um gancho arrastando-se na terra. O líder, mais alto que os demais e sem um olho, abriu um largo sorriso. Viajantes. E bem alimentados, ainda por cima. Parece que vocês andaram fazendo compras. Por que não entregam tudo, e talvez a gente deixe vocês irem embora com os membros presos. Ah, e deixem essas duas mulheres para trás. O único olho bom do Goblin fixou-se em Katy e Elora, e suas intenções eram claramente visíveis. Não era só o dele, mas o olhar de todos os Goblins estava fixo em Katy e Elora, incapazes de conter sua luxúria. Katy enrijeceu-se, com o cajado meio erguido. Deixe-me cuidar desse lixo, ela disparou. O líder dos Goblins riu alto e cruelmente. Deu um passo à frente, já com a mão estendida. Bonitas palavras. Vamos ver como você fica sem. Antes que pudesse terminar de falar, seus olhos subitamente ficaram turvos. Ele olhou ao redor, atordoado, e então, inesperadamente, girou para o lado com o cutelo dentado na mão, não para o grupo de Damon, mas direto no peito do Goblin que estava ao lado dele. Os outros brutamontes uivaram em choque. Chefe! Que diabos você está fazendo? Mas o rosto do líder estava inexpressivo. Seu companheiro, que carregava uma corrente, tentou puxá-lo de volta, mas foi atingido no queixo por um golpe violento. O som de ossos quebrando ecoou pelo caminho. E não era só ele. De repente, um por um, goblins aqui e ali começaram a brigar entre si. Todos pareciam ter se esquecido completamente dos vampiros que queriam roubar. Em vez disso, estavam se despedaçando em fúria. Katy piscou, abaixando o cajado levemente. O que? O que aconteceu? Sangue espirrou no ar enquanto os goblins se atacavam, rosnando e gritando como feras raivosas. Armas tilintavam, presas estalavam e corpos caíam no chão. O bando de brutamontes outrora organizado se desintegrando no caos. Damon observava calmamente, de braços cruzados. Um sorriso satisfeito se formou em seus lábios. Desculpe, disse ele, despreocupado, quase como se estivesse se desculpando por pisar no sapato de alguém. Eu queria testar uma das minhas habilidades. Katy ficou boquiaberta. Desde quando ele tinha uma habilidade tão poderosa? Até Mark pareceu chocado. Apenas Elorica e Tony não pareceram surpresos. O último Goblin cambaleou para frente, com um braço pendurado inutilmente no ombro dilacerado. Seu olhar turvo se voltou para Damon por um breve instante, como se reconhecesse o marionetista por trás de seu frenesi. Mas antes que pudesse falar ou mesmo gritar, sua garganta se abriu sob sua própria lâmina. Ele caiu de cara na poeira, estremecendo uma vez antes de ficar imóvel. O caminho estava silencioso novamente, coberto de cadáveres sem sangue. Hugo! Damon estremeceu. Sangue de Goblin,
Sem dúvida, tem o pior gosto. Ele se afastou da carnificina e começou a andar casualmente, sua capa roçando na terra. Vamos, pessoal. Não temos o dia todo. Quero chegar à cidade mais próxima antes do reset. Todos recomeçaram a andar, esquecendo-se rapidamente dos goblins e concentrando-se no que poderiam comprar nos mercados. A maratona de compras recomeçou, e o grupo enlouqueceu, comprando tudo o que podia. Damon quase pensou em enviar Riven e Kael'thorne para reunir mais aldeias demoníacas e comprar tudo, mas decidiu não fazê-lo. Essas coisas podiam esperar. Eles precisavam ficar de olho no prêmio principal. Caso contrário, tudo o que teriam ganhado ali seria um monte de moedas de ouro. Mais algumas horas se passaram num piscar de olhos, e o grupo finalmente chegou à primeira cidade demoníaca. Certo. Desta vez, precisamos mesmo manter a discrição. Vocês ainda podem comprar coisas, mas certifiquem-se de comprar apenas uma pequena quantidade. Visitem lojas diferentes em horários diferentes e assim por diante. Ficaremos aqui por alguns dias, então vocês têm tempo. Todos ficaram surpresos. Vamos ficar aqui? Perguntou Kat. Não estávamos com pressa. Damon sorriu. Bem, se tivermos sorte, nossos 2 dias aqui devem encurtar nossa jornada em semanas. Então valerá a pena. Kat não entendeu. Vamos para algum lugar privado antes de continuar nossa conversa. Damon conduziu o grupo até os portões da cidade, onde alguns demônios brutos estavam parados. Um deles, uma criatura corpulenta com presas projetadas para os lados e metade do rosto coberto de cicatrizes de queimaduras, zombou quando o grupo se aproximou. Por que vocês estão aqui, bando de sugadores de sangue? Só de passagem. Vou embora em alguns dias. Damon sorriu educadamente. O bruto bufou, erguendo a lança preguiçosamente. A entrada é 10 moedas de cobre para um sugador de sangue. Disse lentamente, saboreando as palavras como se tivesse acabado de citar uma quantia impossível. Seus companheiros riram baixinho. Damon não riu. Deixou o pequeno demônio aproveitar o dia. Simplesmente inclinou a cabeça, com os olhos brilhando levemente carmesim, e entregou as moedas sem protestar. O cobre tilintou na palma da mão com garras do bruto. Damon então avançou junto com o resto do grupo. O bando de demônios brutos riu entre si e gritou algumas ameaças, mas elas não os incomodaram mais. Agora, vamos encontrar uma pequena pousada agradável e experimentar a culinária local, certo? Deus vampiro mais forte. Capítulo 439. Choque cultural. Os olhos de Kat se arregalaram. Quando Damon mencionou a culinária local, ela definitivamente não achou que fosse isso que ele queria dizer. A pousada aleatória que escolheram tinha uma taverna anexa, uma que era selvagem e animada demais para ser confortável, se é que essas eram as palavras certas. Mulheres demoníacas, surpreendentemente nada feias ou monstruosas, dançavam em plataformas elevadas entre as mesas, com seus cabelos negros esvoaçantes e quadris esguios balançando. Estavam quase sem roupa, envoltas em retalhos de seda que brilhavam sob a luz das tochas. De vez em quando, esses pedaços de roupa também escorregavam de seus corpos enquanto outro demônio ria e os agarrava. As mulheres demoníacas não pareciam se importar nem um pouco, continuando a dançar completamente nuas. 2 demônios arrastaram as mulheres para fora da mesa e as imobilizaram no chão da taverna. O grupo então se lançou a farra ali mesmo, e o evento explodiu em uma orgia completa. Os outros demônios na taverna uivaram de tanto rir, jogando canecas nas mesas, incitando o grupo a transar com mais força. Kat corou e se virou, com as bochechas corando. Que diabos de lugar era esse? A taverna em si era um caos. Um grupo de brutamontes com chifres bateu suas canecas com tanta força que a madeira se estilhaçou. Um demônio com braços escamados engoliu uma bebida verde e brilhante e então gargalhou enquanto o fogo lambia os cantos de sua boca. No canto de trás, 2 homens fera discutiam sobre dados, seus rosnados se transformando em uma briga de socos que terminou com um deles sendo jogado de cabeça contra a parede. Damon puxou Kat um pouco mais para perto e sussurrou para ela: "Isso está te deixando desconfortável. É assim que os demônios vivem. Excesso, caos, sem vergonha, sem controle. Para eles, isso é praticamente normal. Ou estão transando ou brigando. Você vai ter que se acostumar. Cidades demoníacas são todas assim." Mark, por sua vez, estava bem relaxado. Ele pegou uma caneca de qualquer coisa que se passasse por cerveja ali e a bebeu de um gole só. Em seguida, recostou-se na cadeira, observando tudo em silêncio.
Teutorno também fazia a mesma coisa. Os olhos de Riven estavam arregalados, observando uma das garotas demônio. Sua boca também estava escancarada. Elora deu mais um passo à frente e, no momento, tinha uma das garotas demônios sentada em seu colo com o pescoço inclinado. Meu senhor, gostaria de tomar o primeiro drink. Ela ofereceu a Damon casualmente, como se toda aquela devassidão ao redor deles não passasse de ruído de fundo. A garota demônio em seu colo se contorceu, soltando uma risada suave e inclinando o pescoço ainda mais, com veias vermelhas pulsando logo abaixo da pele morena. Damon apenas sorriu. Vá em frente e sirva-se. Elora então, sem hesitar, cravou as presas no pescoço da mulher demônio. A mulher ofegou, mas em vez de medo ou resistência, uma risada sensual escapou de seus lábios. Seu corpo se arqueou contra o de Elora como se ela estivesse apreciando o ato, seus olhos violetas semicerrados rolando em êxtase. Ao redor deles, ninguém se importou. Dois demônios riram de uma mesa próxima, um deles até mesmo batendo a caneca no chão e gritando, beba até secar, sanguessuga. Antes de voltar à sua própria briga. As bochechas de Kat ficaram vermelhas. Isso é loucura. Absolutamente loucura. Quer experimentar uma... Damon deu-lhe um beijo de cavalheiro na testa. Ou talvez eu peça para eles mandarem uma para o nosso quarto, onde podemos beber em particular. E agora? Kat o encarou, incrédula, especialmente com o sorriso educado de um menino muito bom estampado em seu rosto. Imagens de todos os tipos passaram pela sua cabeça e ela balançou a cabeça vigorosamente. Enquanto isso, Elora finalmente se afastou, com os lábios manchados de vermelho. A mulher demônio desabou sobre ela com um sorriso sonhador, parecendo atordoada e satisfeita. Ela lambeu os lábios delicadamente e então voltou a olhar para Damon. Meu senhor. Ela estava deliciosa. Parece que ela estava deliciosa. Tem certeza de que não quer experimentar? Damon a provocou novamente, o que fez Kat pular de seu abraço. Ah! Acho que vou subir para descansar primeiro. Por que vocês não me ligam mais tarde, se a gente estiver mesmo fazendo alguma coisa? Ela então se virou rapidamente para Damon e o advertiu com um olhar severo. Não se atreva a mandar ninguém subir. Damon recostou-se na cadeira, os lábios se curvando num sorriso malicioso enquanto a observava desaparecer no andar de cima. Apoiou o queixo nos nós dos dedos. Ela fica adorável quando está brava. Elora limpou o canto da boca com as costas da mão, com o vermelho ainda úmido nos lábios, e rapidamente se aproximou de Damon. Todos os seus concorrentes estavam fora de vista e ela não ia perder a chance. Meu senhor, seria uma honra compartilhar uma bebida com o senhor, aqui ou em particular. Ela se aproximou e exibiu seus atributos. Damon riu baixinho. Quem sabe mais tarde. Ele afagou a cabeça dela, fazendo até a mulher diabolicamente sedutora corar. Então, levantou-se para sair da taverna. Divirtam-se aqui. Acho que vou dar uma volta pela cidade. Eu irei com você. Marx se levantou e se juntou a ele. Os dois então saíram pelas ruas e começaram a vagar pela cidade. Não surpreendentemente, as cenas que tinham visto dentro da taverna estavam acontecendo em praticamente todos os lugares da cidade. Demônios transavam entre si em lugares aleatórios, sem a mínima preocupação com exibição pública. A maioria andava com bebida nas mãos, e o restante andava com as mãos ensanguentadas, com sangue ainda pingando. O lugar inteiro era muito animado e selvagem. Damon já estava acostumado com isso e Mark não se importava muito. Haverá muito mais jogadores demoníacos quando a notícia sobre este portal chegar aos outros. Sim. Damon riu. Era exatamente por isso que todos adoravam se juntar à facção sombria. Sem regras. Sem ordem. Só caos. Mas também havia uma desvantagem. Era extremamente fácil morrer na facção sombria e era preciso muito esforço para progredir de fato, seja em níveis ou em patentes. Damon mal havia concluído o pensamento quando um bruto gritou com ele. Sugador de sangue. Vem. Luta comigo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 440. Lute. 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 Sanguessuga. Vem. Luta comigo. O sujeito era enorme, mesmo para um demônio, com ombros como lajes de pedra e punhos envoltos em faixas de ferro com pontas de ferro. A multidão próxima explodiu em aplausos, formando um círculo ao redor de Damon e Mark quase instantaneamente. Não surpreendentemente, os demônios ao redor uivavam de excitação. Apostas já estavam sendo gritadas, moedas e bugigangas rudimentares sendo trocadas. 10 lascas de osso no bruto. 20 moedas de cobre pelo sugador de sangue.
Ele vai virar carne antes que a próxima caneca fique vazia. O bruto pisoteou o chão, poeira voando ao redor de seus pés descalços. Você anda pelas nossas ruas com seus olhos vermelhos, nos desprezando. Mostre-me se sangue de vampiro vale alguma coisa, ou rasteje para longe como a sanguessuga que você é. Damon apenas sorriu calmamente. Lembra, quando em Roma? Ele fez um pequeno aceno para Mark, que silenciosamente recuou, misturando-se à multidão. O bruto rosnou, batendo os punhos com um som semelhante ao de pedras colidindo. Faíscas de aura demoníaca explodiram ao seu redor, selvagens e desenfreadas. A multidão uivou em aprovação, clamando por sangue. Damon continuou apenas sorrindo. Estou pronto quando você estiver. A aura do bruto se inflamou. A multidão rugiu novamente, gritando lute, lute, lute. O bruto investiu primeiro, seu punho enorme balançado como um martelo prestes a perfurar o crânio de Damon. O chão rachou com a força do golpe, e a poeira explodiu. A multidão rugiu, alguns já zombando. O sugador de sangue está acabado. Mas Damon não estava lá. Ele havia escorregado um passo para o lado, quase preguiçosamente. Seus olhos vermelhos brilharam. No mesmo instante, sua mão se estendeu, os dedos se curvando como uma lâmina. Um estalo agudo soou quando seu golpe atingiu as costelas do bruto. Um golpe preciso, perfeitamente cronometrado. O rugido do demônio se transformou em uma tosse. Ele cambaleou, de boca aberta, mas antes que pudesse se recuperar, o joelho de Damon se ergueu, atingindo seu queixo com uma velocidade brutal. O gigante bruto caiu para trás, batendo no chão com um baque estrondoso que silenciou toda a multidão por um instante. Damon nem olhou para baixo. Apenas limpou as mãos. Só isso? A multidão irrompeu em uivos selvagens, meio de indignação, meio de espanto. Apostas voavam pelo ar, xingamentos se misturavam a aplausos, e mais demônios já se aproximavam, ansiosos pela próxima luta. Outro demônio deu um passo à frente, e a aura deste era muito mais forte. Ele estalou o pescoço, exibindo dentes afiados num sorriso. Ao contrário do primeiro, seus movimentos não eram selvagens. Impressionante. Mas agora experimente alguém que realmente sabe lutar. Tenho tempo para mais uma. Damon parecia indiferente. Vampiros sempre foram orgulhosos e distantes, e ele não tinha problemas em interpretar o papel. O demônio bufou. Ele deu um passo à frente, pisando forte no chão, mas, ao contrário do primeiro, sua energia não explodiu descontroladamente. Em vez disso, ela o envolveu firmemente, uma aura assassina disciplinada que fez os demônios próximos tremerem. Desta vez você não vai lidar com um idiota bêbado, seu sanguessuga. Eu já matei vampiros antes. Seu sorriso se alagou, expondo dentes afiados em pontas. Vou adorar te adicionar à lista. A multidão rugiu novamente, e o cântico recomeçou, lute, lute, lute. Mas era como se todos já soubessem o resultado da luta. Vou provar carne de vampiro hoje. Dibs no sangue do filho da puta. Quebre os ossos dele. Alguém gritou. Arranque as presas dele e use-as num colar. Gritou outro. Mais 20 no demônio. O sugador de sangue não vai durar um segundo. O demônio sorriu e então fez o primeiro movimento. Ele explodiu para frente com uma velocidade que não condizia com seu tamanho. Seus punhos balançavam como martelos de guerra, cada golpe pesado o suficiente para estilhaçar pedras. O chão de terra batida rachou sob o peso de sua investida, poeira espirrando no ar enquanto a multidão rugia em aprovação. Esmague-o. Transforme essa sanguessuga em pasta. Damon permaneceu calmo. O oponente era mais forte desta vez, um demônio de nível 120 até mesmo um demônio de elite, exibindo um poder além do seu nível, mas no final das contas, ele simplesmente não era forte o suficiente. Damon inclinou a cabeça, deixando o primeiro golpe passar perto de sua bochecha, perto o suficiente para sentir o vento. Seus olhos vermelhos brilhavam, calmos, calculistas. O segundo soco do bruto veio mais rápido, mais cortante, mas Damon girou o corpo, entrando no golpe. Sua palma encontrou o peito do demônio em um golpe certeiro e preciso. O ar estremeceu com o impacto. O sorriso do demônio vacilou quando a força o atingiu. As garras de Damon cravaram-se em seu peito, contornando a pele grossa como se fosse papel. A aura disciplinada do demônio se rompeu. O bruto cambaleou, os olhos arregalados de choque. Sangue borbulhava em seus lábios, os dentes ainda à mostra naquele sorriso arrogante, mas agora tremendo de descrença. Ele tentou atacar novamente,
Seu punho envolto em ferro cortando o ar em desespero, mas Damon o segurou sem esforço com a mão livre. Suas garras se apertaram em volta do peito do demônio, e um estalo baixo ecoou pelo círculo. A multidão ofegou. Impossível. Ele rompeu a aura. De jeito nenhum. Gring está no nível 120. Rasgue-o em pedaços, sanguessuga. Gritou alguém, mudando de lado agora que o rumo da luta estava claro. Damon se aproximou, os olhos vermelhos ardendo. Você disse que já matou vampiros antes, murmurou. Então deveria saber, nunca deixaram tocar seu coração. Com isso, suas garras se aprofundaram, rasgando carne e osso. O demônio gritou uma vez, um som de gelar o sangue, dilacerante, antes de Damon soltar sua mão com um puxão. Um jorro de sangue jorrou quando o bruto caiu de joelhos, de cara no chão, com sua aura extinta em um instante. A energia sanguínea vazou do cadáver, disparando em direção a Damon, que sorriu calmamente. Quem é o próximo? A multidão explodiu. Esse sugador de sangue é incrivelmente poderoso. Merda. Esse cara é um vampiro nobre. Brongai, por que você não luta com ele agora? Foda-se. Por que você não luta com ele? Damon foi rapidamente esquecido quando o demônio chamado Brongai e outro demônio começaram a brigar entre si. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.